aqui, vamos ler isso daqui. A fetichização teórica e econômica. Na sociologia, o termo é usado de forma mais ampla para descrever como a própria identidade moderna é fetichizada, né? Aquilo que a gente já estava falando. A economia da identidade fetichizada, identidades digitais em redes sociais podem se tornar capital de persona, ativos cuidadosamente criados para visibilidade algorítmica e ganho econômico, fetichização da mercadoria influenciado por Karl Marx, ou seja, é tudo aquilo que a gente já estava falando. Mas, então, o que é importante, assim, e o que vai, né, levar para o nosso entendimento das artes aqui? A partir do momento que o indivíduo ele se torna na modernidade um indivíduo responsável por si mesmo, pela sua identidade, ele se torna capaz, vamos dizer assim, ele ganha o poder de compra cada vez mais, né? Ele ganha, ele tem o direito de escolher, ele tem o direito de decidir por si só, por isso ou por aquilo, dentro de uma dinâmica capitalista, né, de livre comércio e tudo e tal. Isso, né, falando aqui de um mundo ocidental, primariamente, a gente começa a perceber que cria-se o fetiche, não só de objetos, como de, vamos dizer assim, objetos sociais, seja status, seja vamos dizer assim, personalidade, sejam todos esses elementos que estão vinculados a isso. Esse ponto talvez seja o ponto mais importante, por quê? Vamos entrar nesse link aqui para a gente olhar uma coisa bem interessante. Aqui são vários artistas que eles que começaram a criar, né, desde lá da década da arte contemporânea, né? Na época ali de 50, 60, a gente começou a ter vários artistas que começaram a criar artes que criticam exatamente a ideia do consumismo, a ideia da arte como um objeto de consumo, um objeto fetichizado. Só que é muito engraçado porque gostar da arte que condena o fetichismo do consumo, se tornou, vamos dizer assim, o padrão, se tornou o objeto vamos dizer assim, como a gente pode dizer, se você não consome esse tipo de arte, entende vamos dizer assim, né, se apresenta como uma pessoa que entende e valoriza essa condenação do consumismo, você não é uma pessoa que está dentro do padrão dos apreciadores da arte. Então, assim, a gente vê, por exemplo, né, o Andy Warhol, a gente vê esse cara que é muito legal, o Richard Hampton, que ele traz, né, a cultura dos quadrinhos e ele faz coisas assim, até muitas vezes bem obscenas, bem... não, é Richard... É isso mesmo. Roy Lichtenstein. Esse daqui, na verdade, é o que faz essa... Como é que chama, gente? Colagens. É verdade, eu errei. Então, vamos dizer assim, é muito engraçado, porque vamos dizer assim, uma contravenção. Vamos dizer assim, a arte que condena o consumista, na verdade, se tornou a arte de consumo. Exatamente por aquelas pessoas que condenam o consumo. Então, as pessoas que condenam o consumo começaram a consumir a arte que condena o consumo. Então, assim, elas se tornaram consumistas da arte que condena o consumo. E isso é algo que, assim, é tão complicado, tão fetichista, dentro dessa ideia de que eu tenho que, vamos dizer assim, consumir isso para que eu esteja dentro dessa elevação moral, dessa elevação de entendimento do que é a arte, a cultura, o social, a política. É muito engraçado, por exemplo, o Banksy, ele fica brincando com isso o tempo inteiro, ele faz obras criticando e criticando o mercado, assim, ele fez aquela
uma obra que autodestruía. Em certo momento, ele fez lá em Nova York uma banca com vários trabalhos dele, vendendo tipo por 100, 80, 50 dólares. Só que os trabalhos, no fim, valiam assim, milhares de dólares. E sempre contestando essa questão sobre a relação fetichista e do consumismo do mercado das artes. O Banks não é alguém que se apresenta né, de fato, sim, existem teorias sobre eles, existem teorias até mesmo que é um grupo, mas as obras deles são muito boas, muito, vamos dizer assim, claras, mas o problema vinculado, vamos dizer, o problema do Banksy e desses outros artistas é são as pessoas que se vinculam a eles através dessa ideia de né, fetichizada do consumismo, da arte que critica o fetiche do consumismo. Mas tem outras coisas muito interessantes, assim, eu acho essa obra aqui muito boba, na verdade. Steven Cutts, esse eu achei legalzinho, assim. Mas então, aí tem muito disso, né? Tem muito esse do Mickey e do Prozac é bem legal. Esse daqui eu acho que ela já é mais vamos dizer assim, uma crítica social mais forte, assim, e mais bem, vamos dizer assim, menos crítica à crítica do consumo. Mas então a gente tem todos esses artistas que vão por esse caminho, né? Dessa crítica do social, mercado de arte, fetichismo do consumo. Bom, dito isso, a gente também tem o problema da de vincular essas experiências sociais da arte e do valor social que foi criado à política. E aí eu coloquei esses dois exemplos aqui, né, que é o realismo social, que realmente foi um movimento que existiu no início do século na Rússia, aonde o Estado, né, o Estado soviético, começou a criar pinturas. Aqui está tudo errado, é porque eu não fiz eu esqueci de fazer isso. Essa pintura aqui é do Yuri Kugash, sei lá, e essa daqui é eu ia falar do Joseph Stalin. Não, Joseph Stalin é quem está sendo retratado, não fala o nome dele. Mas aí o governo soviético começou a criar e pagar artistas mesmo, para criar essas imagens que, vamos dizer assim, alavancassem a moral soviética, a moral do povo soviético, o valor da cultura que eles estavam querendo imprimir ali. Então, por exemplo, essa pintura aqui não existia, ela foi uma pintura criada para romantizar a experiência soviética. O próprio, vamos dizer assim, é como aqui, quem não lembra do cavalo de Napoleão, aqui também é uma versão disso do Stalin, né? Como esse homem, essa postura, tudo isso tem vamos dizer, uma agenda política por trás, né? Vamos dizer assim, tem algo que se quer dizer com isso, que é algo que se queria naquele momento, vamos dizer assim, ser taxativo à população, até mesmo nas artes, nos simbolismos que são vinculados a ela, né? Vamos dizer assim, no aspecto estético vinculado a ela. Eu fico mexendo na coisa aí, é meio chato, né? E aqui eu só coloquei isso daqui porque isso é ridículo, né? Eu coloquei a burrice social, que é essa mulher aqui que, né, faz as pinturas lá a brasileira que faz as pinturas do Bolsonaro, que, né? Eu acho que vocês já viram isso, é a coisa mais tenebrosa, mas olha isso daqui, gente. Olha que coisa absurda. É muito ridículo, né? E essas pessoas estão aí, né? Como eu falei anteriormente, dá até pra gente fazer um vínculo com essa caminhada do Nicolas, né? Desse pessoal aí, que, pelo amor de Deus, é algo, para dizer no mínimo, nojento, é algo absurdo. É um elemento de estupidez e de necessidade de pertencimento que, vamos dizer assim, talvez na história nós não tivemos uma forma tão agressiva assim de estupidez humana.
E isso eu estou falando aqui, né, desse elemento mais à direita, mas essa questão da esquerda e também aqui, né, desse realismo social que é soviético, né, o realismo soviético ali é mal do mesmo jeito, é uma estupidez do mesmo jeito, só que mais organizado, muito mais organizado. É, é, é um fato histórico que a esquerda, né, desde ali da Revolução Francesa, quando tem a esquerda sempre foi mais organizada que a direita. Hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, mas felizmente o que parece que vai acontecer no futuro é vamos dizer assim, a quebra dessas definições esquerda e direita, as coisas vão ficar um pouquinho mais abertas. Mas algo interessante que eu queria trazer aqui, que eu não coloquei, mas que a gente poderia falar exatamente sobre a questão da música, é, por exemplo, aquilo que a gente tem aqui no Brasil sobre a MPB. Por quê? A MPB é um gênero musical que a gente tem aqui, criado ali por volta da década de 50 aqui no Brasil, que é fantástico. A MPB, ela tem uma qualidade musical, artística, que assim, é sem precedentes. No mundo inteiro as pessoas estudam a MPB, se inspiram na MPB, na forma de composição lírica, a forma de composição harmônica, porque a MPB é de fato vamos dizer assim, uma das grandes belezas desse mundo. Só que a MPB, por ela ter sido criada num meio, né, um meio de esquerda dentro do Brasil, e meio de esquerda eu quero dizer o quê? Exatamente, desde ali da fundação vamos dizer assim, da cultura, vamos dizer assim, do pensamento soviético que foi trazido já ali, desde ali da semana de 20, né, das artes, pelas elites de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente, vamos dizer, esse grupo começou a produzir, exatamente como a gente tinha no realismo soviético, mas não dessa forma, com pinturas e tal, mas começou a produzir elementos culturais que tinham uma certa agenda política. A criação da MPB estava no meio dessas pessoas. Eu não tiro de forma alguma o valor da MPB, que a MPB é fantástica, né? A MPB em si, né? Vamos dizer, as músicas, tudo tem extremo valor. Mas não dá para dizer que não há um vínculo entre a experiência da MPB e a experiência ideológica. E o que aconteceu é que, da mesma forma como a gente teve vamos dizer assim, a gente viu aqui a arte, as pinturas que condenam o consumo se tornando objetos de fetiche, a MPB também se tornou um objeto de fetiche. Vamos dizer assim, se você é brasileiro e fala que não gosta de MPB, você é considerado, vamos dizer assim, um herege. E, assim, você é considerado de direita, você é considerado uma pessoa ruim, vamos dizer. A MPB criou-se uma espiritualização em volta do gênero da MPB, que as pessoas muito consumem a MPB não como uma forma de arte, mas consumem a MPB como uma forma de ganho social, de ideologia. Às vezes, vamos dizer assim, quando são perguntados, né, nessas entrevistas de rua, as pessoas, eu gosto de MPB. Mas não sabem nem de fato cantar uma música completa da MPB, não sabem cantar, vamos dizer, a melodia de uma música para representar, exatamente como o Adorno tinha falado anteriormente sobre a regressão da audição e da escuta atomística e a industrialização da cultura e da escuta, a obra de arte. Não eram dois, cadê o outro ponto? Isso, e a padronização aqui dentro da estandardização, né? O consumo, eu sei cantar uma coisinha, a música, eu sei o nome do Caetano Veloso, do Chico Buarque, eu falo que eu gosto disso. Então, isso também, vamos dizer assim, se torna um fetiche. Quando uma coisa se torna fetiche, não quer dizer que ela é ruim, mas ela está, sim, sendo vinculada a uma experiência social, muito mais do que uma experiência artística. Dessa forma,
a gente tem, né, como a gente estava falando aqui sobre a questão, por exemplo, da fetichização da mulher negra, a gente pode olhar para a arte que tem sido colocada no, vamos dizer assim, o nascimento de uma nova arte sacra no Brasil, vamos dizer. Inicialmente, se a gente fala em arte sacra no Brasil, a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver essas obras das igrejas, a gente vai ver os oratórios, as decorações internas, os santinhos, a gente vai ver isso daqui, né, que é o negócio que coloca na porta, eu esqueci o nome, né, do Espírito Santo, mas também a gente vai ver os ex-votos, mostrar o que são os ex-votos. Ex-votos, que na verdade não são objetos artísticos, por mais que foram feitos por artífices. É uma cultura portuguesa que vem para português e espanhol que vem para o Brasil e vamos dizer assim, são objetos que são feitos para agradecer por uma bênção concedida. Em sua maioria uma cura, né? Então eles podem ser feitos de cera, de madeira, de prata, às vezes tem pintura, tem um texto que conta. Isso é uma tradição nossa aqui do Brasil, assim, vamos dizer assim, por mais que tenha sido dos portugueses e dos espanhóis, se tornou algo muito, vamos dizer assim, próximo da nossa cultura, algo muito verdadeiro. Eu acho que eu já vi esse esvoto aqui, esse específico aqui. Então, assim, é isso que a gente pensa, primeiramente, dentro do nosso imaginário, da nossa concepção do que é uma arte sacra. Só que por conta dessa experiência social, por conta de todo esse fetichismo e da da inserção de ideologias no aspecto cultural, né, naquilo que a gente está chamando de indústria cultural, a gente pode ver, por exemplo, vamos dizer assim, a gente pode ver aquilo que está sendo apresentado, por exemplo, na Bienal de São Paulo, né? Eu coloquei essa imagem porque o lugar é belíssimo. E a gente quando a gente pega para olhar, vamos dizer assim, por exemplo, o Instagram da Bienal de São Paulo, o que a gente vai encontrar basicamente, vamos dizer assim, ideologias sendo apresentadas, obviamente de uma forma estética, obviamente de uma forma que tem, sim, potencial artístico, que tem formas, são criados por pessoas capazes, pessoas de fato artistas, mas que, querendo ou não, estão quase que em sua totalidade se vinculando a aspectos político-ideológicos, né? A favelização, vamos dizer assim, né? A ideia de que a favela tem uma experiência positiva, a ideia da sexualização da mulher negra, do homem negro, né? O homem negro que, né? Assim, por mais que não é porque o homem faz o balé que ele é gay, mas talvez a gente esteja tendo uma expressão dessa forma aqui, aí teria que ler. Então a gente pega essas muito bonito isso aqui, ó, muito, muito, muito bonito. Só que ao mesmo tempo, tentáculos mostruais e alcançar-se mutuamente para um abraço, mas não é possível. Esse metáfora nasceu em 1940, para o possível de Maria Martins. Ah, tá. Não, essa daqui não, muito bonita. Ela, na verdade, é só uma expressão daquilo que a gente pode chamar do surrealismo brasileiro, né? Que foi, a partir de Tarsila, a gente teve vamos dizer assim, as deformações dos corpos e uma experiência, vamos dizer, surreal brasileira. Eu detesto vamos dizer assim, a expressão surrealismo, né, se não for condicionada à modernidade, né, ao movimento moderno surreal. Então mas voltando aqui, então assim, muito do que a gente vai ver numa página da Bienal de São Paulo, que talvez seja o evento mais importante de arte do nosso país, a gente vai ver que ela está, vamos dizer assim, incrustada nela diversos, quase que na sua totalidade de elementos ideológicos.
De novo, não tirando o valor dos trabalhos, mas mostrando que a ideologia ela se torna, vamos dizer assim, o objeto de fetiche daqueles que consomem arte. E isso é muito evidente. Quem negar isso está negando um fato, está negando algo que é muito claro. De novo, eu não estou falando que isso daqui é ruim, que não deve ser feito. Eu até, né, dentro da perspectiva né, que a gente está pegando aqui no canal, que é uma perspectiva mais espiritualizada, penso que essa forma de expressão artística muito ideologizada, muito objetificada, primeiro que ela foge àqueles conceitos que a gente tem, por exemplo, como os conceitos de Adorno e outros teóricos né, da escola né, da Bauhaus, vamos dizer assim, vários teóricos desse momento, tem o Adolfo também, se eu não me engano, que fala sobre isso, sobre o problema da ideologização e da arte panfletária. Então, assim, esse tipo de arte, vamos dizer assim, ela vai de confronto com a necessidade da universalidade e pluralidade da arte. Por mais que aqui a gente, vamos dizer assim, que essas pessoas estejam buscando na sua fala, vamos dizer assim, trazer ao conhecimento das pessoas essas culturas, essas entidades, trazer, né, para o debate essas questões, na verdade elas estão tornando essas questões, mais uma vez, de objetos de fetiche, objetos de uma adoração que, na verdade, está vinculada a uma experiência social, uma experiência de valor que não está vinculada aos elementos mais, vamos dizer assim, como colocar ali, os elementos mais basilares da criação artística, né? De novo, essa é uma fala que ela não é, vamos dizer assim, ela pode não ser aceita e até criticada e duramente criticada pelos professores, pelos teóricos das artes, mas isso é um fato, basta observar, não tem como negar isso. E muitas vezes vão dizer que há necessidade da urgência e vão colocar também o dizer que a arte ela tem uma necessidade de educar. Sinceramente, se a gente coloca o elemento da educação nas artes, ela vai perder essa sua característica. A arte, ela assim, isso dentro do meu pensamento. Outros pensamentos mais atuais, mais contemporâneos, vão dizer que a arte sim tem o seu aspecto de educação. Mas eu não acredito nele, porque ele, se colocado, vamos dizer assim, se objetificado a arte como tendo algo, vamos dizer assim, um aspecto de educação e de, vamos dizer assim, você vai aprender algo a observar a arte no sentido bem objetivo, né? Você vai aprender como as relações das pessoas acontecem e desce dessa forma. Você vai aprender a respeitar aquele povo, você vai aprender a isso aqui, você vai isso, aquilo. Na verdade, tudo que você está fazendo é aquilo que os teóricos falavam sempre, né? Como eu já mostrei ali, como Adorno, como Adolfo, da ideia de panfletário. E isso tudo vem mascarado dentro de uma experiência estética, de uma experiência sensorial. Às vezes, né, com uma forma figurada, objetiva, às vezes só no conceito e às vezes muito numa experiência abstrata, né? Então, eu não acho que isso para mim soa como uma não arte. Isso não soa como uma experiência genuína da criação humana. Isso soa como uma experiência maquinal. Então, assim, eu acho que dentro da experiência de uma visão espiritualística, que, vamos dizer assim, a visão espiritualística seria uma visão onde ela trabalharia mais com a percepção do mundo e não exatamente com o dizer que é isso ou aquilo. Esse tipo de arte ele confunde a
a percepção e a liberdade da criação. Então, assim, eu não gosto. Tem algumas coisas que eu observo e acho interessante exatamente pelo aspecto da forma, pelo aspecto estético, mas, em geral, eu acho que isso não é arte. Eu vou colocar dessa forma bem dura, assim. É isso.